Bom, entre os novos conselheiros que tomam posse nesta terça-feira aqui em Brasília está a juíza Renata Gil, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela que foi idealizadora da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, um projeto extremamente importante, inclusive para mudar a cultura de violência no Brasil, de gênero. E foi também a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados Brasileiros. E ela aceitou o convite do J10 para estar aqui um pouquinho antes da posse, que é amanhã cedo, 10 da manhã, estarei lá, inclusive, para a gente conversar um pouco sobre os desafios do CNJ, Uma parte da sociedade, eu tenho a impressão, não tem a dimensão da importância desse conselho, que veio aí na esteira da Constituição de 88, visando ter um olhar aí mais justo para a justiça. Desculpem a minha repetição, mas é importante falar isso. Como é que a gente pode ter uma justiça que, de fato, seja mais eficiente, que, de fato, promova a igualdade de gênero, a igualdade de direitos no Brasil, a igualdade no acesso a uma justiça de qualidade, que é um desafio tremendo também. A questão do racismo institucional, que ainda, como em boa parte da sociedade, na justiça também ainda é um desafio, ou seja, é muita coisa para a gente acompanhar e o CNJ existe exatamente para isso, E vem se aprimorando ao longo dos anos. E um dos temas mais controversos, porque mexe com a própria magistratura, é essa questão da aposentadoria compulsória para juízes, que hoje é o que há de punição mais severa diante de um delito promovido por um juiz durante uma sentença ou mesmo durante um comportamento fora dos autos, Já vimos isso acontecer algumas vezes. Doutora Renata, mais uma vez, obrigada pela presença. Como é que a senhora vê essa questão da punição aos magistrados brasileiros e por que isso também é muito reflexo do desafio que a gente tem também no enfrentamento à justiça no Brasil, A uma justiça que seja realmente mais igualitária para todo mundo? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui representando o Conselho Nacional de Justiça. Um abraço a todos os assinantes que nos assistem. É um desafio gigantesco explicar para a sociedade a questão da aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é uma sanção administrativa. Muita gente não sabe que, se aplicada essa sanção administrativa, imediatamente o Ministério Público pode e deve propor a perda do cargo. Então, não significa que quem é punido com aposentadoria compulsória fica para sempre com a aposentadoria compulsória. Imediatamente essa ação deve ser proposta e julgada judicialmente. E por que se formou esse modelo na Constituição, na nossa lei orgânica da magistratura? Por proteção, quando os juízes julgam casos de repercussão grande, de políticos importantes, de empresários importantes, para ele não se sentir constrangido nessa atuação por uma punição administrativa, uma mudança de localidade, por exemplo, de trabalho, se estabeleceu isso. É uma discussão que a sociedade exige agora, porque a gente tem visto realmente casos que geram esse debate. É justo esse juiz ser punido somente com isso, se ele praticou um ato tão grave, o Conselho reconheceu. Mas a gente tem também uma outra coisa embutida nisso, que a aposentadoria, ela é uma contribuição, Então, essa aposentadoria compulsória, ela devolve para o juiz aquilo que ele contribuiu para o sistema de previdência social. É isso que o parlamento tem discutido quando debate a questão da extinção da aposentadoria compulsória. Mas a gente tem tido casos, o Conselho tem sido muito severo, quem está acompanhando isso, Camarote, Ana, tem sido muito severo com os casos de corrupção, com os casos de violação ao Código de Ética da Magistratura. E é um debate que vai ser reinaugurado agora no parlamento. As audiências públicas devem acontecer, as vozes da magistratura devem se pronunciar, mas é importante que todos saibam que isso não foi criado como uma forma de privilégio. Era uma forma de proteção que aquele que julgasse casos importantes de repercussão não fosse punido no seu tribunal administrativamente porque estava mexendo em alguma coisa muito séria, naquele momento. Então, mas dá para aprimorar, dá para rever, prazos, penalidades. Agora mesmo no Conselho, a gente está discutindo uma penalidade antiga também, que é a disponibilidade do magistrado, ele fica afastado da função. Se essa penalidade pode ter um novo prazo, uma contagem diferente. Então, a gente está nesse momento no Conselho rediscutindo essas formas de punição quando são violados os deveres funcionais da magistratura. Você mencionou no início aqui do programa da potência do Conselho Nacional de Justiça. Eu queria que as pessoas soubessem, que estão nos assistindo, que esse é o maior conselho de justiça que existe no mundo, porque a justiça brasileira é a que tem o maior número de processos, temos quase 80 milhões de processos e ela está capilarizada
nos 5.500 municípios. Então, o desafio do Conselho Nacional é o quê? Formar políticas públicas que sejam políticas nacionais, que se apliquem em todos os estados brasileiros de uma forma igual, mas olhando as peculiaridades de cada cultura, de cada estado, né? Então, por exemplo, na Amazônia, as pessoas acordam de manhã muito cedo, a justiça funciona cedo e termina mais cedo. Como é que funciona? Essa justiça está sendo entregue para os povos indígenas, para aquelas populações, com a mesma regra do Conselho? Então, é um desafio gigantesco, mas é um órgão, eu diria, eu visitei muitos conselhos pelo mundo enquanto presidente da AMB, não existe nenhum modelo de Conselho Nacional como o brasileiro e que aplique tantas políticas públicas como ele tem aplicado e, às vezes, de forma vanguardista. Doutora Renata Gil, bem-vinda, parabéns aí pela posse no Conselho Nacional de Justiça. E é num momento, do ponto de vista político, que a gente está vendo hoje um embate do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal. Queria saber da senhora, já teve PEC sendo aprovada no Senado Federal em relação a decisões monocráticas. Agora você tem uma escalada ainda maior de tentar emparedar o Supremo Tribunal Federal e a Justiça como um todo, estabelecendo mandatos para ministros da Suprema Corte. Como é que a senhora vê isso? Esses movimentos são cíclicos, né? Todas as vezes que a Justiça é chamada a atuar para resolver uma grande questão da sociedade, e a gente tem resolvido questões políticas importantes da sociedade, a contrapartida, né, daquele que é atingido, ela é bastante firme, bastante forte. Então, a gente tem, eu acho que no Brasil, uma grande vantagem. Pode acontecer tudo isso, né, essa represália às ações da justiça, né, a essa tentativa de fortalecimento da democracia que a gente tem feito, de preservação das instituições, mas a gente tem uma Constituição que é muito garantidora dessas instituições e é difícil que essas tentativas de momento, né, de cercear a atuação de uma corte como o Supremo Tribunal Federal, de um juiz na ponta que está julgando algum caso importante de repercussão eleitoral, que isso seja efetivo e que isso se perdure no tempo. Eu acho que vai haver a tentativa do parlamento, a gente tem sido muito firme nos debates lá, nas audiências públicas com eles, e não acredito que isso prevaleça. A questão do mandato para o Supremo é uma questão que a sociedade também precisa entender. A gente quer um juiz que julga essas questões tão sensíveis da República por um prazo curto e depois esse juiz volta para o mercado de trabalho, né? Porque se você tem um prazo de 8 anos, de 6 anos, de 10 anos, esse profissional que é muito gabaritado e que sai de uma corte com uma grande experiência, ele vai ser recrutado pelo mercado de trabalho. Isso é bom para o país, essa corte que deveria estar blindada para essas grandes questões? Isso é um debate que também precisa ser enfrentado com bastante serenidade. Entender principalmente as motivações por trás desses movimentos, né? Os parlamentares querem mesmo uma qualidade melhor da magistratura ou querem só mostrar o seu poder de fogo diante do outro poder, né? E a nossa missão aqui é jogar a luz sobre isso, né? O que é melhor para o Brasil? É a pergunta que eu sempre me faço aqui no J10 durante a cobertura política. Onde é que estão os interesses do país no meio de todo esse jogo político que persevera e a democracia é assim mesmo, né? Doutora Renata Gil, temos nossa Carla Lucena, maravilhosa, que cobre brilhantemente o judiciário brasileiro e ela queria muito fazer uma pergunta para a senhora. Carla, por favor, chega mais. O microfone é seu. Agora pode falar, a doutora Renata te ouve. Aline, muito obrigada pela generosidade. Doutora Renata, muito boa noite. Muito obrigada pela participação e parabéns pela posse no CNJ. E já aproveitando o gancho da pergunta do Congresso Nacional e trazendo para questões também de futuro da sociedade brasileira, que vai ter que discutir sobre inteligência artificial, doutora, eu gostaria de questioná-la o seguinte, né? A gente tem hoje já iniciativas de inteligência artificial de IA dentro do judiciário, nos tribunais, inclusive os tribunais devem informar ao CNJ, né, a existência do uso dessas ferramentas, né, já são mais de 100 iniciativas dentro do judiciário. É claro que nenhuma tem ali poder de decisão, né, essa ferramenta ela é para auxiliar o judiciário, mas há uma discussão muito pertinente para esse ano de eleições, né, que o TSE vai travar e, claro, essa questão ela abrange todo o judiciário. Eu gostaria de saber da senhora, o CNJ atuando, né, observando como é que a ferramenta pode ser usada para o lado positivo, mas também como é que a senhora acredita que o judiciário tem que atuar nessa questão quando se usa a inteligência artificial e aí para um lado mais negativo?
Eu acho que esse é um caminho sem volta, né? O uso da inteligência artificial, da automação, especialmente num país com esse volume de processos que eu disse, né? De 80 milhões e que a gente precisa ser mais efetivo na entrega de justiça para a sociedade. Qual é o grande desafio da justiça brasileira? Nós temos leis boas, potentes, que preservam os direitos constitucionais, mas a gente entrega isso com um prazo muito longo. E não tem outro caminho senão através dos sistemas de inteligência artificial, de automação, né, do uso, né, do computador, para a gente fortalecer essa entrega da prestação jurisdicional para dar essas sentenças e essas decisões para a sociedade. O presidente Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal e é o presidente do Conselho Nacional de Justiça também por força da nossa Constituição, tem dado ênfase muito grande à interoperabilidade entre os sistemas de justiça. Então, delegacias conversando com os tribunais de justiça, conversando com as justiças diferentes, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. A gente ainda não tinha essa interoperabilidade para facilitar o fluxo das informações, e a gente tem trabalhado também em resoluções para entrega dessa justiça de uma forma mais rápida. Quais os desafios da inteligência artificial? São as questões que a gente tem visto em grandes empresas, né? Proteger os sistemas de não ter caminhos discriminatórios, né? Dos dados estarem inseridos de uma forma que seja uma forma fidedigna com o que a justiça tem que fazer de entrega. Então, isso tudo está sendo avaliado e com equipes técnicas muito bem formadas dentro do próprio Conselho e com as ajudas que a gente tem tido das Big Techs. O presidente Barroso se preparou muito antes da presidência, conversou com todas as Big Techs, tem ido conversar em universidades de fora, em Harvard, Yale, ele tem Columbia, tem conversado muito com as pessoas que têm trabalhado essa questão da inteligência artificial para que o Brasil seja um modelo ímpar no mundo e vanguardista em termos de entrega de justiça digital. Doutora Renata, alguns fatores, bem-vinda primeiro, alguns fatores fazem a justiça às vezes muito distante da população. A senhora cita a morosidade, que ainda é um problema, também o fato das pessoas não sentirem no seu dia a dia as decisões, ou mesmo o acesso à justiça. Eu queria lhe perguntar como o Conselho Nacional de Justiça vai atuar. Qual o foco, especialmente relacionado a minorias, mulheres? Hoje é um grande problema na sociedade. Eu queria lhe perguntar algo bastante específico para como as pessoas vão sentir na sua vida o CNJ atuando. Eu estou muito otimista e muito feliz com essa gestão, né? Esse conselho tem uma renovação grande agora, somos 6 novos conselheiros. A gente teve muita atenção para a questão da paridade, da equidade de gênero. O ministro tem trabalhado muito por essa questão dentro dos tribunais. A gente percebeu que dentro da justiça a gente não tinha essa democracia interna tão sólida como existe no nosso legislativo, por exemplo. Então, ele tem buscado através de resoluções, através de vários treinamentos nos tribunais, reduzir estoque de processos, tempo de processo, aplicar essas políticas não discriminatórias e inclusivas dentro do sistema de justiça. Isso a gente tem feito assim cotidianamente. São vários atos, várias resoluções, né? A da igualdade, da paridade agora nos tribunais, por exemplo, o Tribunal de São Paulo, que é o tribunal maior, né, do Brasil, um dos tribunais conservadores, tido como conservadores. Eu hoje mesmo conversava com o presidente do tribunal, ele de forma também vanguardista está aplicando, né, no 2º grau a equidade e as listas de mulheres para que essas vagas sejam ocupadas finalmente por mulheres. Dei um dado curioso, Camarote, Ana, que o Tribunal de São Paulo tem mais desembargadores Luiz do que mulheres. Então, isso é curioso, né? E eu achei muito bacana que o atual presidente teve coragem... No Supremo também, né? No Supremo também. O Supremo a gente só teve até hoje na história, em 167 anos, apenas 3 mulheres, né? E a gente perdeu essa representação. Isso é algo que tem que ser marcado. A gente tem perdido no judiciário a representação feminina. Ela tem sofrido um declínio. Então, não basta criar a política pública para a mulher preencher essa vaga. É preciso que a gente crie a política pública para ela permanecer, para a vaga permanecer
nessas situações. E a gente tem dado muita atenção também para os portadores, né, de deficiência. A gente tem agora no grande provão que o ministro Barroso está criando, a gente criou uma espécie de Enem, né, de prova da magistratura que vai permitir que qualquer pessoa no Brasil inteiro se inscreva e não precise se deslocar de um estado para o outro para fazer esse provão. E a gente tem dado muita atenção às cotas, a diferença de notas para que a gente promova essa reparação histórica. É dever da Justiça promover essa reparação histórica que a gente tem com mulheres, povos indígenas, com o povo